Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, tô com muita saudade de vocês. Então, hoje, para nosso CCP Kids, a gente vai ter uma aula muito legal sobre o filho legítimo honra o seu pai. Então, vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer por cada vida que está aqui assistindo essa aula, Deus, cada criança, cada família, Deus. Te pedimos que venha com a sua proteção, cuidar deles, Deus. Que em nome de Jesus toda essa turbulência venha passar logo, Deus, para que a gente possa se reunir novamente com as crianças, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, eu queria fazer uma pergunta para vocês antes da gente começar. Eu queria saber se vocês já passaram, assim, por algum momento de pensar em ir embora. Algum momento, assim, que vocês ficaram brabo com o pai, com a mãe, ficaram frustrados com o irmão, alguma coisa que aconteceu e vocês acharam que ir embora seria a melhor solução, sumir. Então, hoje a nossa história vai contar um pouquinho sobre uma pessoa que fez isso. Vamos lá abrir nossa Bíblia? Lá em Lucas, capítulo 15, versículo 11, do 11 ao 32, tá bom? E disse Jesus, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E então o pai repartiu entre eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo o que tinha, e partiu para uma terra longe, e desperdiçou toda a sua parte. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para o seu campo apacentar os porcos. E desejava ele encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava comida. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai vivem em abundância de pão, e aqui eu passo fome. Vou me levantar e irei ter com o meu pai, e direi, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. E ele foi para junto com seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e beijou-o. O filho disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, tragam depressa a melhor roupa, e vistam-o, e ponham um anel no seu dedo, e sandália nos seus pés. E tragam um bezerro cevado, e matem-o, e comeremos e nos alegraremos. Porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha se perdido, e foi encontrado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu aquela música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. E ele lhe disse, o seu irmão veio, e seu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se e não queria entrar. E saindo seu pai, conversava com ele. Mas, respondendo, disse ao pai, eis que eu te sirvo há tantos anos e nunca transgredi os seus mandamentos, e nunca deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este seu filho, que desperdiçou a sua fazenda com meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são suas. Mas era justo nos alegrarmos, porque o seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Amém, pessoal? Então, aqui conta a história de um filho que estava insatisfeito porque, de repente, tinha que fazer coisas em casa, tinha que obedecer ao seu pai, ele não queria, ele queria participar das festas e não podia. Então, ele estava muito insatisfeito e ele resolveu sair de casa. Então, ele pediu dinheiro para o pai, que o pai repartisse a herança entre os 2 irmãos, para que ele pudesse aproveitar esse dinheiro. E assim, o pai fez a vontade do filho. E andou por muitos lugares, e ele gastou todo o dinheiro que ele tinha. Ele foi para festas, ele gastou com bebidas, com mulheres, com os amigos. Ele não pensou em guardar esse dinheiro, não pensou que uma hora ele ia ter que comer. Mas o que aconteceu foi que veio uma grande fome nesta época onde ele estava, e ele não tinha mais nada de dinheiro. E os amigos abandonaram ele.
Às vezes a gente pensa que os amigos são melhores, que eles são mais legais que a nossa família, que os nossos pais, que os nossos irmãos, que eles querem ajudar a gente, mas nem sempre é assim. Existem pessoas que só querem ficar perto da gente quando a gente tem algo para dar para eles, oferecer algo de bom. Mas quando a gente precisa de ajuda, essas pessoas não querem estar perto de nós. Eu acredito que vocês já viram alguma situação assim, né? Mas, infelizmente, existe esse tipo de pessoa. Então, esse jovem filho, ele passou muita fome. E não tendo mais dinheiro, não tendo mais o que comer, ele foi buscar ajuda. Então, um fazendeiro empregou ele, né? Deu emprego para ele cuidar dos porcos, que era uma maneira dele ganhar um dinheirinho. E ele tava com tanta fome, que ele começou a ter inveja daqueles porcos, daquilo que eles estavam comendo. Ele queria comer a lavagem que os porcos comem. Eu não sei se vocês já viram o que o porco come, mas são restos de verduras, de frutas, cascas, resto de comida, uma coisa assim, bem nojenta. Geralmente coisas que a gente joga no lixo, os porcos comem, né? E ele tava com tanta fome que ele chegou a desejar comer aquela comida. Então você imagina o tanto de fome que ele tava. Então nesse momento, ele caiu em si. Lá no versículo 17 fala que ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm fartura de pão? Ele estava passando fome, lembrando que lá na fazenda do pai dele, os empregados tinham muita comida, eram empregados que eram bem recebidos, que eram bem tratados. E ele ali cuidando dos porcos, passando fome. Ele percebeu o erro que ele tinha cometido, ele percebeu como ele tinha errado com o pai dele. Então ele decidiu voltar e se reconciliar com o pai dele. Quando ele chegou em casa, o que ele encontrou? O pai feliz. O pai ficou alegre de estar recebendo o filho de volta, porque ele achava que esse filho estava perdido, poderia até estar morto. Então ele fez uma grande festa para o filho, pediu para os empregados colocarem a melhor roupa que tinha nesse filho, colocar um anel no dedo dele, colocar sandália nos pés dele e trazer um bezerro para que eles pudessem comemorar que o filho tinha voltado. Legal, né, pessoal? Isso é muito tremendo. Graças a Deus, hoje a gente não precisa mais passar por uma situação dessa para descobrir o amor dos nossos pais, descobrir o amor de Deus na nossa vida. Inclusive, lá na Bíblia fala, em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 12, que se a gente honrar nossos pais, nossas mães, os nossos dias serão prolongados aqui na Terra. O que isso significa? Que a gente vai ter uma vida longa, uma vida feliz. Como que a gente pode honrar nosso pai e nossa mãe? Sendo obediente, sendo amorosos, trazendo alegria, felicidade para eles, não mentindo, não desobedecendo. Essas coisas a gente vai estar honrando nosso pai e nossa mãe. E também honrando a Deus, porque ele se alegra da gente ser filhos bons. E a gente não precisa mais sair de casa, passar fome, ir lá conviver com os porcos, perder tudo que a gente tem pra gente dar valor no que a gente tem. Fica chateado com algumas coisas que acontecem, mas isso é normal, os nossos pais querem o nosso bem. E assim como eu também tenho um filho que eu também quero o bem dele. Às vezes ele fica bravo porque ele não quer fazer as coisas na hora que a gente pede, mas é assim que a gente honra pai e mãe. Então, pessoal, eu queria dizer pra vocês que vocês honrem pai e mãe, que vocês sejam obedientes, que vocês cuidem deles, que vocês tratem eles com carinho, porque isso, além de ser bom pra gente, também honra a Deus. Tá bom? Lá em Deuteronômio 28, versículo 1 e 2, diz que permos a Deus, as bênçãos virão e se apegarão a nós. Então, isso é uma maneira de a gente estar obedecendo a Deus, honrando de Deus. A gente obedecer pai e mãe, as bênçãos virão até nós e se apegarão a nós. Então, a gente vai ter uma vida feliz e uma vida longa. Amém? Legal, né, pessoal? Isso é muito tremendo. Graças a Deus, hoje a gente não precisa mais passar por uma situação dessa para descobrir o amor dos nossos pais, descobrir o amor de Deus na nossa vida. A gente não precisa passar por tudo isso que esse jovem passou, certo? Eu sei que vocês são inteligentes, que vocês vão entender essa mensagem e que vocês são muito obedientes também. Amém? Vamos orar para que essa palavra fique em nosso coração? Feche os seus olhos, abaixe a cabeça. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais essa palavra que o Senhor nos deu, que as crianças possam entender, Senhor, é o princípio da obediência, a honra para pai e mãe, Deus, que eles possam praticar isso que foi falado aqui hoje e possam entender, Senhor, que tudo aquilo que os pais fazem é para o bem deles, que em nome de Jesus, Deus, sejam crianças obedientes, carinhosas e que em nome de Jesus, Deus, essa palavra possa entrar no coração deles e eles possam pôr em prática. Que o Senhor esteja guardando cada casa, cada lar, para que essas crianças estejam seguras, Pai. Protege os pais que estão saindo para trabalhar, Deus. Em nome de Jesus, nós entregamos a vida de cada um nas tuas mãos. Amém. Amém, galerinha?
Até mais, que vocês tenham uma ótima semana. Tchau!